Não é de hoje que percebemos como os poderes de Luffy se intensificam quando recebe um apoio fervoroso das pessoas ao seu redor. Em momentos cruciais, como Skypiea ou Dressrosa, as preces das pessoas foram fundamentais para sua superação. Em Wano, quando sua vida esteve em risco, Nami, Tama e também os demais imploraram por sua sobrevivência, demonstrando o quanto suas esperanças convergem para ele, resultando na sua ressurreição como Nika. Recentemente, durante o confronto com os Gorosei, ao lado dos gigantes, Luffy inicialmente parecia incapaz de causar qualquer tipo de impacto. No entanto, à medida que os gigantes se uniram lhe reconhecendo como Nika, celebrando e apoiando Luffy com entusiasmo, seus golpes começaram a aparentar surtir efeitos visíveis. É como se a força de suas próprias vontades se combinasse com a determinação de Luffy, amplificando assim as suas habilidades. Assim, todas as preces convergem para a Monkey de Luffy, alimentando sua determinação e poder enquanto ele os guia para um mundo repleto de alegria e liberdade, herdando dessa forma a vontade de Joy Boy. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 1119 do mangá de One Piece. Sim, pessoal, finalmente nós estamos com o capítulo 1119 aqui em mãos e a gente vai comentar sobre esse capítulo logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos por aí, principalmente os vídeos de One Piece, para que mais fãs dessa obra maravilhosa cheguem aqui no canal do Geek Brasil. Toda semana tem vídeo novo sobre o capítulo, sobre as análises, várias teorias. Então se você gosta de One Piece, chega junto se inscrevendo aqui no canal para fortalecer o Geek Brasil cada vez mais. Vamos lá, começamos o capítulo então com Yamato na capa. Ela está recebendo várias pedradas de algumas crianças no caminho de Kybi. A Yamato ela está recebendo essas pedradas por causa que as crianças reconhecem ela como filha do Kaido. Engraçado que o Oni azul avisou o Oni vermelho que isso aconteceria. Mas agora eu fiquei curioso para saber como que o Oda vai abordar esse ódio contra a Yamato. Porque uma coisa é ela viver na capital das flores, onde todo mundo a conhece e a reconhece como uma das ajudadoras para libertar o país de Wano. Agora, fora da capital, ela é apenas a filha do Kaido. Isso aqui vai ser interessante porque é um paralelo completo sobre a fábula do Oni vermelho e do Oni azul. O Oni azul, ele não queria que o Oni vermelho se misturasse com os humanos, mas depois ele faz ali todo um cambalacho de coisas maldosas com os humanos e o Oni vermelho chega, salva ali a região, salva ali a população. E nesse momento o Oni vermelho passa a meio que tipo assim, a ser querido ali pela galera. Então tem uma questão bem interessante ali sobre o Oni vermelho ser Yamato e o Oni azul ser o Kaido. E aqui, como filha do Kaido, Yamato estava meio que recebendo ali essa espécie de herança que o pai dela havia deixado no país. Dá para perceber também algumas coisas interessantes nas casas ali de Kybi, na região de Kybi, que elas ficam bem elevadas. Agora, depois dessas revelações do Vegapunk, a gente vai ficar de olho bastante no país de Wano. A gente tem a capital das flores elevada e também as casas na região de Kybi também acima ali das montanhas, focando completamente ali no ponto da inundação. Vemos o Kako e ele começa a dizer para a Stance para partir logo. E a questiona que sabe ali, que ela sabe da sua próxima ação. Kako diz que eles não são amigos e que não deve fazer ele rir. Eles são apenas colegas frios, mas que pelo menos ele a respeitava. Kako manda a Stance sair dali porque se o Lute chegar, ele não vai poder lhe impedir. Stance começa a chorar tentando dizer ali algo para o Kako, meio que tipo assim, algo sobre si, mas o Kako lhe interrompe também, quase chorando, ordenando que Stance fosse apenas
embora. Só um pequeno parêntese sobre esse momento, é claro que se trata de um paralelo, pra mim, pelo menos na minha visão, se trata de um paralelo relacionado a Nami. Só que os pontos de vista ali dos vilões, com o ponto de vista dos vilões. Nami traiu o bando por ordens de Arlong, assim como Stussy traiu seu grupo por ordem de Vegapunk. Nami soltou o Zoro, mas tomou um chá de realidade do vice-líder. Stussy soltou o Kako tomando o esporro do vice-líder. Olha só, tem uns paralelos acontecendo aqui. Luffy derrotou Arlong e trouxe liberdade para Nami, lhe dando verdadeiros companheiros. O que será que o Oda vai fazer com isso, hein? A gente sabe ali que a Stussy tem toda essa questão de querer estar viva, de não achar realmente que seja um ser humano, que ela é apenas um clone, mas será será que ainda existe salvação dentro de Rob Lucci? Vemos então o Luffy que está rindo sem parar, dizendo que tudo está ficando ainda mais divertido, enquanto Bonnie está tremendamente empolgada com sua forma atual. Os marinheiros reconhecem que essa forma do Luffy é a mesma que está no cartaz de procurado. Interessante esse ponto aqui que foi colocado pelo Oda dos marinheiros, reconhecendo ali essa transformação do Luffy, o que fica ainda mais evidente que mais pessoas vão reconhecê-lo agora como Nika. Os gigantes começam a gritar por Nika, Nika, Nika. Enquanto Mars se questiona por existirem ali dois Nika. Mas ele logo grita, dizendo que tudo é um truque da Toshi Toshi no Mi, e dizem para eles não se empolgarem. Luffy então avisa a todos que os Gorosei não tomam nenhum dano, mesmo que sejam esmagados ou rasgados. Dessa forma, enquanto o capitão está explicando os poderes do Gorosei, a gente observa o Mars atacando ele com suas chamas, mas Luffy se defende sendo queimado, gritando de dor. Ele meio que se infla e aí ele começa a gritar de dor, e dessa forma ele defende o ataque do Mars contra o navio. A questão é que Luffy apenas diz que para anular o Mars, eles precisam acertá-lo com tudo e tem que ser com o poder de ataque máximo de todos eles, e que eles precisam mandar o Mars para o mais longe possível. Dessa forma, então, o Sanji aparece questionando sobre a única maneira de vencê-lo seja lançá-lo para longe, e Frank fica empolgadaço de ter que bater no Luffy com toda a sua força. A cara do Frank, o Frank abrindo um sorriso, percebendo que deveria fazer tipo, eu vou bater no capitão. O bichão já abriu um sorriso de ponta a ponta. A Bonnie fica escandalizada com uma cara muito boa, questionando por que eles vão bater no Luffy. Brogy começa a gritar ali para todos para fazer algo contra o pássaro gigante. E assim que o fogo for apagado, eles partirão. Dory se vira para o gigante dizendo para eles não dançarem. Esse é um ponto muito interessante porque o barco ali tá pegando fogo. Os gigantes estão vendo o barco pegando fogo, só que as batidas do coração de Nika, do Luffy, tá empolgando tantos eles que eles estão apenas dançando. E o Brogy tá descendo a lenha dele, que eles precisam apagar o fogo do navio antes que queime tudo, né? E eles ali dançando, fazendo a forma ali, né? A dança de Nika, e o Brogy descendo o sarrafo neles pra apagarem o fogo. Luffy então aparece todo cremado e consegue segurar o Mars, e diz para todos irem rápido demais com os seus golpes. Sanji diz que atacar o Luffy é apenas seguir a ordem do capitão deles, passando ali o ponto para Bonnie sobre por que vão atacar o Luffy. Sanji então invoca o Double Jump, Hell Memorias. Frank usa o Strong Impact e Bonnie usa Nika King Size, Memórias do soco de direita / luz. A gente tem uma parada aqui interessante, é que esse golpe da Bonnie, ela tem um trocadilho nessa palavra, porque o katakana usado no golpe dela pode ser traduzido para direita, que é o braço, né, que ela dá o golpe, que ela dá a porrada, né, que ela dá o soco, quanto também para a luz, já que Raito em japonês pode ser tanto right quanto também light em inglês, que seria luz ali ou direita. A gente tem um contexto bem interessante ali, é claro, né, ao contrário, né, direita ou luz, né, right ou light, nós temos aqui direita ou luz, eu inverti aqui no roteiro. Mas o ponto que eu queria dizer é que tanto faz, na verdade essa habilidade ali tanto faz o nome que vai dar, porque a luz vem de Nika
e direita vem do soco que ela dá. Então, qual for a tradução ali, tanto faz ali pro golpe da personagem, o que mostra realmente dessa dualidade. E é claro, mais uma vez, a genialidade de Eiichiro Oda de brincar com o idioma japonês juntamente ali com o inglês. E o Luffy então reclama que os golpes que eles deram realmente doeu. Ele tá berrando ali, dizendo que os golpes que eles haviam dado realmente havia doído. O ataque da Bonnie e do Sanji possui haki no armamento, mas não vemos o armamento no ataque do Frank. Então, infelizmente, não foi dessa vez. Bonnie esbugalha-se os olhos para fora, questionando se o golpe havia mesmo doído. E vemos Mars começando a sentir a pressão do ataque do Luffy. Luffy fala que é claro que doeu, pois se usarem haki, vai doer mesmo. Mas o ataque do capitão não para e ele se prepara para o próximo ataque, invocando um Gomu Gomu no! E o Sanji surge ali para a Bonnie, dizendo para não parar com a sua força. E Frank diz para atacá-lo como se fosse para acabar com o Luffy. Bonnie fica assustadaça, questionando o que estava acontecendo com eles. Como que eles queriam dessa forma acabar com o seu capitão. Luffy então dispara um Down Fusion, mandando o Mars para longe pra caramba. Igual a equipe Rocket sempre tomava na cabeça em Pokémon, virando assim uma estrela cadente no céu. E é muito legal isso, cara, esse ponto assim dos Mugiwaras atrapalharem em equipe. Novamente a gente teve o Jinbe e o Zoro, né, o Jinbe arremessando o Zoro usando uma técnica do Karatê Tritão, né, como se fosse ali uma técnica do Karatê Tritão. E então nós temos agora o Sanji, o Frank e o Luffy e a Bonnie. A Bonnie ainda não faz parte dos Mugiwaras com toda certeza, mas nós temos a relação, os personagens lutando novamente juntos, coisa que a gente fazia muito tempo que a gente não via. Sempre era o Luffy tentando resolver alguma coisa, o Zoro resolvendo alguma coisa, o Sanji resolvendo alguma coisa, só que agora os personagens estão tendo que lutar juntos para criar impactos ou até mesmo combos para bater de frente com os Gorosei de forma mais convincente. E aqui, cara, 4 golpes inacreditáveis contra o Gorosei. É claro que ele teve que parar lá pro espaço. Luffy então começa a dizer que Mars finalmente desapareceu e que nunca mais vai voltar. Só que o Luffy não sabe que o Saturno tem o poder de invocar os Gorosei novamente. Então não importa para onde o Mars vai parar ou para onde ele foi lançado, se ele conversar vai ser difícil, hein? Se ele conversar telepaticamente, oxe, que dificuldade. Se ele conversar telepaticamente com o Saturno pode vir a invocar ele na ilha de Egghead, como fez no começo ali dessa batalha, desse confronto entre os Gorosei e também ali o bando do Chapéu de Palha. Os gigantes gritam para eles para poder partir, para que eles possam partir. E o Luffy questiona onde estaria o Sop e Sanji responde que eles devem estar chegando em breve. Mas dessa forma, o Atlas diz que vai até eles. E já sabemos, né? O Atlas não volta mais. Se o Atlas estava num ponto seguro, no Porto Seguro, e ele vai retornar lá pro meio do campo de batalha, isso quer dizer que o Atlas não volta mais e provavelmente, como eu já tinha teorizado aqui, os únicos que vão sobreviver é Lilith e York. E até mesmo acredito que a York não vai ficar com os Gorosei. Eu acredito que a York ainda não vai ficar com os Gorosei. Talvez sobra ali para ela ir para o bando do Barba Negra e tudo mais. Seria interessante também esse ponto de vista dela ali no bando do Barba Negra, já que o Luffy ficaria com uma parte do Vegapunk e o Barba Negra também ficaria ali com a outra parte, já que é o personagem que rivaliza diretamente com o Luffy na questão da escuridão e também da luz. Mas também tem a ideia dela ficar ali com os Gorosei, se tornar uma Tenryubito. Então, quem sabe? Atlas diz que ela e Lilith estão sendo observadas por York, então consegue meio que saber exatamente onde eles estão e acaba entregando os pontos de vista ali para os Gorosei. Do fundo do mar, o Gigante de Ferro está afundando ainda, enquanto o Vegapunk continua falando que não existe nada que se possa fazer. Vamos para Rolling Cake e vemos Katakuri e seu grupo reagindo ao retorno das falas de Vegapunk. Vegapunk fala que alguma tradição ainda está em continuidade, enquanto o povo celebra que o cientista está de volta.
mas o povo de Roll Cake não consegue dizer sobre o que Vegapunk está falando, já que a transmissão continuou mesmo em off. Vegapunk começa a dizer que isso tudo pode se tratar de algo chamado de vontade, e é o mesmo termo usado para vontade herdada. Vivi e Morgans reagem ao retorno, enquanto em outras ilhas as pessoas ficam se questionando por que a transmissão havia caído. York surge dizendo que a transmissão havia sido interrompida apenas por um momento e que o Dendemushi dentro do Gigante de Ferro deve ser destruído diretamente. Vegapunk então continua falando que aqueles que estavam à mercê dessa razão, ele está orando / suplicando para que essa voz seja definitivamente ouvida. A palavra que o Vegapunk usa aqui pode ser tanto usada para orar, rezar ou suplicar, ou seja, como a gente abordou na introdução e a gente vai trazendo uma análise daqui a pouco sobre isso, tem ali um ponto de que o Vegapunk está pedindo, está orando para que a sua voz seja ouvida, para aquilo que ele está falando seja ouvido por um único alguém. Vemos um todo sorridente Gaemon ao lado da sua amada companheira, amiga Sarfunkel, completamente inertes às palavras do Vegapunk, porque eles não têm um Dendemushi para escutar tudo que está sendo dito. Sorrindo no meio de tanta desgraça sendo revelada. Às vezes, a ignorância é uma bênção. De repente, Luffy começa a sentir algo e passa a pensar sobre o que se trata aquilo. Os marinheiros se perguntam se é chuva ou bombardeio, mas logo entendem do que se trata. São os cipis e alguns destroços que foram sugados pelo mar, sendo jogados contra eles do céu. Alguns serafins também caem entre os barcos e a gente só consegue torcer para que essas bolhas não estourem. Porque se os serafins se juntarem a esse combate, meus amigos, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil desgrudar desses caras, principalmente dessa galera toda que voa. Então, tipo, vai ser muito complicado fazer ali com que eles sejam derrotados. Luffy começa a rir, dizendo que a forma que o Gorosei está cuspindo tudo parece uma fonte. Está dizendo que parece ali um grande chamariz. Dory fala para o Luffy ficar mais ao centro do barco e se afastar do Gorosei. Jupiter então começa a sugar o navio dos gigantes com toda a força dele, impedindo eles de seguir em frente. Os gigantes falam para dobrar as velas e remarem mais forte para tentar sair dessa situação. Luffy então dá um grande murro no Jupiter, lhe mandando ainda mais para trás. Os gigantes começam a torcer, chamando o Luffy de Nika sem parar. Chamando de Nika, Nika. Virou um estádio de futebol de gigantes gritando por Nika. E eu tô com uma leve impressão de que a fala que o Vegapunk diz ali no capítulo 1069 tá fazendo algum tipo de efeito nos poderes do Luffy também. O Vegapunk diz o seguinte: enquanto as pessoas continuarem a desejar, essa essência nunca desaparecerá. Não é de hoje que vemos que os poderes do Luffy sempre ficam mais fortes quando as pessoas estão torcendo por ele. Foi assim em Skypiea, foi assim em Dressrosa. Quando ele morreu, a Nami, Tama e os demais desejaram pela sua vida em Wano, e agora a mesma coisa está ocorrendo. Luffy parecia não estar dando dano nos Gorosei ao lado dos gigantes, mas agora com os gigantes torcendo por ele, parece que os seus golpes estão causando mais impactos nos 5 anciões. Isso é bem nítido, a forma como o Luffy está conseguindo fazer até mesmo os personagens ficarem ali para trás, mas ao mesmo tempo não tá causando assim aquele dano, aquele grande impacto que vai fazê-los desmaiar. Mas mesmo assim dá para perceber que o Luffy ele começa a se divertir mais, ele começa a rir mais quando está no meio dessa situação. Enquanto o Luffy segura Jupiter, o Aquari passa por ele batido em uma velocidade absurda. Luffy grita para que tenham cuidado com os golpes dele e diz que o Aquari é incrivelmente rígido. Brogue diz que eles precisam escapar custe o que custar, mas não dá tempo. O Gorosei salta em direção ao navio. Sanji pergunta sobre Bonnie e ela diz que está exausta. Ela está cansada de ser livre. A liberdade é muito exaustiva, ela acaba dizendo ali para o Sanji. Mas do fundo do oceano surge o Salvador, deixando o Luffy inquieto e os gigantes completamente em choque. E ele está pensando em Joy Boy. Então no mar, em uma página dupla inacreditável,
o Gigante de Ferro surge dando um soco na cara do Wakari de uma forma inacreditável, quebrando um dos dentes do Kurosei. Nós não vemos a reação do Frank nesse capítulo, mas no próximo, se ele não estiver tendo uma parada cardíaca no chão, vai ser um absurdo. Se o Frank não estiver em êxtase, deitado no chão, completamente babando ou com sangue saindo pelo nariz, vai ser um tremendo de absurdo. O Gigante de Ferro se lembra das palavras de Joy Boy para ele nesse exato momento que havia chegado a hora de agir. Então, temos o seu nome sendo revelado como MF ou Emet. E é aqui que o bicho pega. Vamos lá, na tradição judaica, o nome Emet significa verdade em hebraico. E é um termo usado para representar a verdade absoluta e divina. Existem várias referências de MF na cultura pop. Nós temos aqui uma das mais antigas, que é em Nárnia. MF era um dos seguidores de Tash, o principal opositor de Aslan em Nárnia, mas que no final acabou sendo salvo por Aslan. MF pode ser representado também como uma simbologia de Paulo de Tarso, o principal escritor do Novo Testamento, alguém que se via outro senhor e depois se rendeu a Jesus, se rendeu à figura de Jesus, e como Paulo se rendeu, olhando ali uma figura luminosa no céu, olhando ali a figura de Jesus no céu e ao mesmo tempo a representação do sol. MF também é o nome de um golem gigantesco do jogo Clover Tower, lançado em 1995 e que ficou extremamente conhecido na época no Japão. Basicamente foi um jogo lançado localmente que explodiu no Japão em 1995, então, como nós sabemos, o Oda, como é um nerd nato, é quase impossível o Oda não ter jogado esse jogo. O que mostra pra nós que temos aqui uma ideia de uma referência também para esse nome. Saindo um pouco da cultura pop e indo também mais para trás no tempo, como já expliquei, Emet significa verdade em hebraico. E em muitas fábulas judaicas, esse nome era gravado nos golems para que eles pudessem viver. E quando apagava o E, ficando apenas Met, virava-se morte. E assim eles paravam de funcionar. Seja o que for a inspiração que o Oda usou para MF, a verdade é o ponto principal para o nome do personagem. Aqui no canal eu já trouxe uma teoria falando sobre as Akuma no Mi, sobre as origens das Akuma no Mi. Em vez de significar fruta do diabo, pode significar também Deus da verdade, porque o kanji de Mi pode tanto significar fruta quanto também verdade. Akuma, que é a representação do próprio diabo ali na tradução, Akuma já foi considerado como figuras, uma forma de você tratar Deus, um deus ali da mitologia japonesa. E ao longo do tempo, esses deuses que são tratados como Akuma foram sendo considerados deuses ali que não eram bondosos. E a gente sabe que os Ji ou os piratas, eles têm essa nomenclatura meio revertida, né? Meio invertida ali no intuito de serem os vilões, sendo que talvez eles sejam os grandes heróis da história. E temos então o Mi, que ao invés de ser fruta, poderia ser verdade. E então as coisas podem ficar ainda mais interessantes com o nome do Gigante de Ferro sendo verdade, verdade absoluta ou verdade divina, conectando então a esse ponto sobre a origem das Akuma no Mi. Os gigantes então ficam em choque com o tamanho poder do soco de MF, questionando o que era isso, o que é essa habilidade, esse poder. Luffy então entra em um estado de êxtase ao ver que o robô finalmente estava funcionando. A cara do Luffy é muito boa, mano. Ele, robô! O olho dele brilhando assim. Cara, ficou muito legal essa parte. Capítulo extremamente interessante, principalmente para os desesperados da semana passada que tinham falado sobre que o Oda havia se perdido e pipipi, popopó, que todo mundo agora iria se transformar em Nika. Calma, calma, ainda não chegou esse momento. Vai chegar, mas ainda não chegou esse momento. Bonnie deu apenas um soco usando a forma Nika e já morreu. Já caiu ali
Ai, a liberdade é muito exaustiva. Cara, isso aí foi muito bom. Mas não deixa de ser algo absurdo ela ter 12 anos de já conseguir usar o haki do armamento. Né? 2 vezes usando o haki do armamento, o que já mostra ali uma habilidade, uma sagacidade de uma forma incrível. Se o Luffy não se tornasse o rei dos piratas, com certeza a Bonnie chegaria lá. Bom, agora fica a preocupação com os demais chapéus de palha, né? Já que eles precisam saltar para o mar para conseguirem escapar. Só que o Nojuro não vai dar brecha, ele não vai deixar com que eles escapem de uma forma tão facilmente. E dessa forma o Atlas provavelmente vai de base os ajudando a escapar. Então eu não acredito que o Atlas vai conseguir sair com vida disso tudo, dessa situação muito maluca. Mas o ponto aqui é que só deve sair dali a York e também a Lilith viva de Egghead. Infelizmente, semana que vem nós não temos capítulo, mas não dá pra reclamar porque nós tivemos 3 capítulos seguidos e se eu não estiver enganado, se minha memória não estiver aqui me enganando, essa é a 2ª ou a 3ª vez no ano que tivemos 3 capítulos seguidos de One Piece. Normalmente, eu acho que os anos anteriores era muito mais comum ter 3 capítulos seguidos de One Piece e esse mês nós tivemos 3 capítulos seguidos com muitas informações, muitas coisas que poderiam se desenrolar de uma forma mais rápida, mas ao mesmo tempo a história está seguindo e caminhando. Vamos ver agora como MF vai reagir ao ver que o Luffy herdou a vontade de Joy Boy.